Viúva pensa que será despejada pelo senhorio, mas então ele revela algo surpreendente. Era uma manhã gelada de inverno, o tipo de manhã que faz você querer se enterrar debaixo das cobertas e dormir por meses. Maria acordou com o som triste da chuva tamborilando nas janelas. Não era apenas a frieza que a envolvia, era o peso das preocupações que pareciam pressionar seu peito. Ela havia perdido o marido alguns meses atrás, e o vazio era mais cruel agora, em um momento em que precisava de alguém para dividir as decisões e os medos. A casa, que antes era um santuário de amor e risadas, agora parecia um desafio a cada porta que abria. As lembranças do passado dançavam nos cantos, enquanto a realidade atual batia na porta, insistente. Maria sabia que precisava enfrentar os problemas, mas parecia que, não importava o quanto ela tentasse, o buraco estava mais fundo do que sua capacidade de escape. E então, como se o universo estivesse decidido a testar ainda mais sua resistência, Maria encontrou uma carta na porta. Era do senhorio, e as palavras "o despejo iminente" pareciam saltar da página como pequenas facas cortando sua alma. A ideia de perder a casa, o último refúgio que ainda guardava as memórias do amor que compartilhara, era simplesmente muito para aguentar. Enquanto lutava para manter as lágrimas de fora dos olhos, Maria percebeu que precisava encontrar uma maneira de superar tudo isso. E foi aí que ela começou a enfrentar o primeiro grande obstáculo, das difíceis condições financeiras que a ameaçavam levar tudo. Maria sentou-se à mesa da cozinha, com a carta do senhorio ainda tremendo em suas mãos. A realidade era fria e não tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Ela havia esgotado todas as suas economias tentando manter a casa, mas parecia que, não importava o quanto se esforçasse, o buraco era mais fundo do que sua capacidade de escape. Cada mês, o senhorio ameaçava despejá-la se ela não conseguisse quitar os débitos atrasados. Era como tentar encher um balde furado por mais água que colocasse, mas ela parecia escapar. Enquanto tentava organizar suas ideias, Maria notou que sua mente estava mais confusa com cada pedido de cobrança que chegava. Ela estava no olho do furacão, enquanto o mundo ao seu redor parecia tranquilo. A ideia de perder a casa e todas as memórias que faziam parte dela era insuportável. Em um momento de desespero, ela percebeu que precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Os amigos e familiares estavam ocupados com suas próprias batalhas, e a solidão parecia um grande oceano que ela precisava atravessar sem uma embarcação. Foi então que Maria decidiu buscar apoio em um lugar onde talvez pudesse encontrar um porto seguro, na igreja local. Maria sentiu-se como uma folha ao vento, sem saber para onde se voltar. Enquanto tentava encontrar um caminho, a solidão parecia um grande oceano que ela precisava atravessar sem uma embarcação confiável. Em um momento de desespero, ela percebeu que precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Os amigos e familiares estavam ocupados com suas próprias batalhas, alguns até pareciam distraídos, como se não conseguissem ver a tormenta que havia se abatido sobre ela. Decidida a não se render, Maria começou a refletir sobre as pessoas que poderiam oferecer suporte. Lembrou-se de como, no passado, sua mãe sempre dizia que, em tempos difíceis, era importante voltar às raízes. Foi com essa ideia que ela decidiu buscar apoio na igreja local, um lugar onde sempre sentirá um sentimento de pertencimento. Embora não frequentasse mais regularmente, ainda mantinha contato com alguns dos fiéis e sabia que poderia contar com eles em momentos difíceis. No dia seguinte, Maria decidiu se aventurar até a igreja. O templo, com suas paredes de pedra fria, parecia uma fortaleza onde ela poderia se refugiar. Ao entrar, foi recebida por um silêncio sagrado e reconfortante. O padre, um homem de olhos bondosos, a cumprimentou com um abraço caloroso e perguntou como ela estava. Enquanto conversavam, Maria mencionou suas lutas e o perigo de perder a casa. O padre ouviu atentamente, como se cada palavra fosse uma gota de chuva que poderia nutrir um jardim em seca. Depois de ouvir sua história, ele sugeriu que ela participasse de um grupo de apoio que se reunia na igreja. Maria hesitou por um momento, mas algo no olhar do padre a fez sentir que estava diante de uma luz no fim do túnel. Foi então que ela decidiu dar uma chance ao grupo e ver se poderia encontrar um caminho para sair daquela sombra que parecia envolver sua vida. Na primeira reunião, Maria sentiu-se recebida de braços abertos.
As pessoas ali estavam lutando com seus próprios dragões, mas havia um sentimento de comunidade forte entre elas. Era como se, apesar das diferenças, todos estivessem na mesma equipe, enfrentando adversidades em conjunto. Foi lá que ela conheceu João, um homem que parecia um anjo da guarda disfarçado de pastor. Ele ouviu sua história e decidiu ajudá-la a encontrar uma solução para o seu impasse. Enquanto conversavam, João mencionou que, às vezes, as soluções mais inesperadas podem vir de lugares onde menos se espera. Ele sugeriu que, juntos, eles vasculhassem um pouco mais a história da casa e do senhorio. Maria a princípio achou estranho, mas havia algo na palavra do homem que a fez sentir que essa era, de fato, uma porta que valia a pena abrir. Foi assim que Maria e João começaram a mergulhar mais fundo na história, descobrindo segredos que ninguém poderia imaginar. A igreja, com seu clima acolhedor e suas promessas de renovação, tornou-se um lugar de esperança para Maria. Mas o que ela não imaginava era que aquele encontro com João, o pastor de voz suave e olhos que pareciam enxergar a alma, abriria uma série de portas inesperadas. João, movido por algo mais que simples piedade, viu em Maria um caso que merecia atenção especial. Ele não apenas lhe ofereceu palavras de apoio, ele lhe deu uma semente de esperança, sugerindo algo que mudaria sua perspectiva sobre o problema. Maria, ele começou, com uma calma que parecia parar o tempo. Talvez a solução para o seu dilema não esteja apenas em conseguir dinheiro ou convencer o senhorio a esperar mais. Talvez haja algo maior envolvendo essa situação, algo que pode ser descoberto se olharmos mais de perto. Sua sugestão era tão enigmática quanto intrigante, ele queria investigar a história daquela casa onde Maria morava. De início, a ideia parecia um desvio inútil, mas João insistiu, afirmando que, às vezes, o passado guarda chaves para desbloquear o futuro. Maria estava cética, mas algo em sua intuição, quem sabe, uma chama divina ocultamente acesa, se impeliu a aceitar. Não havia muito a perder, afinal. Os dois decidiram começar pela documentação da propriedade, algo que Maria nunca havia considerado importante. Pode parecer estranho, ele disse, mas há ocasiões em que Deus utiliza coisas pequenas e esquecidas para realizar grandes milagres. Juntos, eles desaceleraram a mecânica de suas vidas para explorar detalhes aparentemente irrelevantes. Em uma tarde de investigação, enquanto vasculhavam antigos papéis e registros, encontraram uma caixa empoeirada escondida em um armário velho da casa. Dentro estavam documentos envelhecidos, uma carta escrita à mão e algumas fotografias, todas relacionadas ao senhorio, um homem que Maria conhecia apenas como uma figura fria e implacável. Mas o conteúdo daquela caixa despertava algo mais profundo, algo misterioso e carregado de significado. A carta, em particular, parecia gritar por atenção. Escrita com uma caligrafia caprichada, tinha o tipo de linguagem que parecia pertencer a outra era. Isso tem algum significado, João murmurou, enquanto seus olhos examinavam os detalhes como se fosse um detetive investigando uma pista vital. A carta falava sobre uma promessa, um vínculo familiar e, mais estranhamente, algo chamado de o legado ou relacionado à casa. Maria sentiu seus dedos tremerem ao segurar o papel, como se estivesse tocando algo sagrado, proibido. Ao mesmo tempo, João ponderava sobre o que aquilo significava. Há mais aqui, Maria, ele disse com firmeza, como quem percebe que acabou de tocar um fio solto de algo muito maior. A carta parecia sugerir que o senhorio havia herdado a casa, mas que também havia algo não resolvido em sua relação com a propriedade. Isso abriria uma porta para o próximo grande passo na jornada de ambos, de entender quem, afinal, era aquele homem e como sua história se cruzava com a de Maria. A carta encontrada na caixa empoeirada começou a desvendar um mistério que não só envolvia a casa, mas também o senhorio e sua trajetória. Era como se, ao tocar aqueles papéis antigos, Maria e João tivessem acendido uma luz em um corredor cheio de sombras. A caligrafia bonita, mas trêmula, contava uma história de alguém que tinha vivido no fio da navalha entre a perda e a busca por redenção. Os dois se aprofundaram na leitura, descobrindo que o senhorio, de quem Maria conhecera apenas a fachada de um homem duro como pedra, tinha uma vida marcada pela dor e pelo peso do passado. A carta falava sobre uma promessa feita a um ente querido, uma promessa que ele não conseguiu cumprir.
Aquilo não apenas humanizava o senhorio, mas também parecia confirmar que havia uma conexão mais profunda entre sua história pessoal e a casa que Maria ocupava. Maria sentiu um nó na garganta ao perceber que o senhorio não era apenas um inimigo implacável, mas alguém que carregava sua própria carga de tristeza. A ideia de que ele, também, havia conhecido profundas dores e perdas, fez com que ela olhasse para ele sob uma nova luz. Talvez, ao invés de apenas ver um adversário, pudesse ver um semelhante, alguém que precisava de misericórdia tanto quanto ela. Enquanto continuavam a explorar mais documentos e fotografias, eles encontraram uma fotografia desgastada de uma mulher sorrindo ao lado do senhorio. Havia um ar de felicidade na imagem que parecia quase irreal em contraste com a visão que Maria tinha dele até então. A foto estava datada de muitos anos atrás, e algo naquele sorriso indicava que havia um lado do senhorio que ele havia mantido escondido por trás de uma máscara. João e Maria começaram a conversar sobre essa nova perspectiva, e perceberam que a história do senhorio também era uma história de amor e perda. Isso levantou uma pergunta importante: como essa promessa não cumprida poderia estar relacionada à casa e ao futuro incerto de Maria? Talvez, em vez de um simples imóvel, a casa fosse um elo entre o passado do senhorio e a possibilidade de que ele encontrasse redenção. O desejo de entender melhor essa conexão foi o que os levou a mergulhar mais fundo na investigação, na esperança de descobrir um segredo que poderia mudar o curso dos eventos e trazer uma nova esperança para ambos. Eles começaram a se perguntar se, ao explorar mais a fundo a história oculta do senhorio, poderiam descobrir a chave para resolver a ameaça de despejo e, talvez, encontrar um caminho para que ele também enfrentasse seus próprios demônios. Com a carta e a fotografia em mãos, Maria e João decidiram que era hora de aprofundar mais a investigação. Eles sabiam que a chave para resolver o impasse com o senhorio poderia estar escondida nas profundezas daquela história pessoal que agora começava a emergir. A ideia de que aquele homem duro e implacável tinha um lado vulnerável, um passado marcado por dores e perdas, fazia com que Maria se sentisse mais simpática em relação a ele. Para entender melhor como a promessa não cumprida poderia estar relacionada à casa e ao seu próprio destino, decidiram entrevistar algumas pessoas que conheciam o senhorio. Foi então que descobriram algo inesperado: ele não era apenas dono de propriedades, mas também tinha uma conexão emocional com aquele bairro. A casa que Maria ocupava fazia parte de uma propriedade que havia pertencido à família do senhorio por gerações. Enquanto exploravam mais a fundo a história do senhorio, Maria e João também começaram a perceber que havia uma ironia trágica na situação. Aquela casa, que agora ameaçava ser tirada dela, era um elo com o passado do senhorio. Seu avô havia construído aquela casa com as próprias mãos, e ela era um símbolo de orgulho e trabalho duro. A promessa que ele não conseguirá cumprir parecia estar diretamente ligada àquela propriedade, mas de uma maneira que ainda era um mistério. Em uma entrevista com uma moradora antiga do bairro, eles descobriram que o senhorio havia perdido sua esposa em circunstâncias tristes, não muito tempo depois de sua casa ter sido apanhada por um incêndio devastador. Aquela perda o havia deixado somatizado, carregando uma carga de culpa que ele nunca conseguiu superar. Foi então que ele começou a acumular propriedades como forma de preencher o vazio, mas nunca conseguiu encontrar paz. A história era como uma teia complexa, onde cada fio parecia se conectar a outra perda, outra dor. Maria começou a ver o senhorio sob uma nova luz, não mais como um inimigo, mas como alguém que também estava lutando contra ventos contrários. A ideia de que as duas estavam ligadas por uma corda invisível, unidas pelo destino e pelas dores do passado, começou a tomar forma em sua mente. João, com seu olhar profundo, pareceu capturar o momento exato em que Maria teve essa epifania. Agora está claro que o senhorio não é apenas um homem inflexível, mas alguém que carrega uma carga que ele próprio não sabe lidar, ele disse suavemente. Sei que podemos encontrar uma maneira de resolver isso, mas precisamos entender melhor a ligação emocional dele com a propriedade e como isso pode nos ajudar a encontrar uma solução melhor para ambos. Com essa nova percepção, Maria e João sabiam que precisavam avançar cuidadosamente. Estavam no limiar de descobrir algo que poderia mudar tudo, mas ainda não tinham certeza do que era ou como isso afetaria o futuro. A história do senhorio, que havia começado a emergir como um quebra-cabeça, agora começava a revelar suas peças mais importantes. Maria e João perceberam que, apesar da fachada implacável que ele exibia, havia uma face oculta,
cheia de carinho e compaixão, mas traída pela dor do passado. Enquanto continuavam a vasculhar a história dele, descobriram que o senhorio havia sido um homem diligente e justo antes das tragédias que o atingiram. Ele sempre se orgulhava de sua integridade, mas a perda da esposa e do lar o havia despedaçado por dentro. A forma como ele se fechou e acumulou propriedades foi menos uma busca por riqueza e mais uma tentativa de preencher o vazio que ele não sabia como curar. Maria sentiu um nó na garganta ao entender melhor o senhorio. Era como se, ao invés de verem um inimigo, estivessem diante de um guerreiro ferido, lutando para sobreviver em um campo de batalha invisível. A ideia de que ambos estavam presos em um ciclo de dor, ela pela perda do marido, ele pela perda da esposa, fez com que Maria se sentisse conectada a ele de uma forma que não imaginava possível. João, percebendo a transformação na expressão de Maria, sorriu suavemente. Agora vemos que o senhorio não é apenas um homem que quer tirar sua casa, mas alguém que está lutando contra suas próprias sombras, ele disse. A empatia que Maria sentia agora era um passo importante. Talvez, ao invés de confrontos, pudessem encontrar uma ponte que os levasse a um entendimento mútuo. A conexão entre o passado do senhorio e a casa de Maria começou a tomar forma. A casa, que ele tanto queria, era mais que uma propriedade, era um elo com o passado, um lembrete da vida que ele havia perdido. Maria percebeu que, ao invés de se opor ao senhorio, talvez pudesse entender e respeitar a dor que ele carregava, e que isso poderia ser o início de uma solução para ambos. Com essa nova compreensão, Maria se sentiu mais leve, como se tivesse encontrado um porto seguro no meio da tormenta. Agora, ela queria saber mais sobre como o senhorio poderia encontrar redenção e como isso afetaria seu próprio futuro. Eles estavam no caminho certo para descobrir que a história do senhorio era mais profunda do que imaginavam, e que sua conexão com a casa poderia mudar tudo. Quando João e Maria continuaram a desvendar a história do senhorio, algo começou a mudar. A forma como ele havia lidado com as perdas, cercando-se de propriedades e mantendo sua dor trancada, começou a se revelar. Eles perceberam que, apesar de sua fachada dura, ele era, na verdade, um homem fragmentado, alguém que havia perdido o caminho após uma série de tragédias. Enquanto Maria lutava para manter sua casa e o senhorio insistia em despejá-la, um fio invisível começou a unir suas histórias. Maria, ao compreender melhor a dor que ele carregava, começou a ver o senhorio sob uma luz diferente. Em vez de um inimigo, ele parecia mais um viajante perdido na vida, ainda tentando encontrar seu rumo após uma longa noite. O impacto dessa compreensão foi poderoso. Maria decidiu que, em vez de lutar contra o senhorio, queria ajudá-lo a encontrar a paz que ele tanto buscava. Ela sentia que, ao invés de se opor a ele, poderia oferecer uma mão amiga. A ideia era arriscada, mas havia algo nas palavras de João que a fez acreditar que estava no caminho certo. Enquanto isso, o senhorio, que até então parecia inabalável, começou a sentir o peso da empatia e do interesse que Maria estava manifestando. Por mais que tentasse manter a distância, algo em sua alma começou a clamar por conexão. Ele percebeu que Maria não era apenas uma inquilina problemática, ela era alguém que estava genuinamente interessada em entender sua dor. A mudança no coração do senhorio foi sutil, mas significativa. Em vez de ser motivado apenas pelo desejo de resgatar a propriedade, ele começou a se perguntar se havia uma maneira de honrar sua promessa sem magoar Maria. Talvez houvesse uma forma de conciliar o passado e o presente, de encontrar um caminho que trouxesse paz tanto para ele quanto para ela. A semente da compaixão que Maria plantou começou a germinar, e logo aquela terra árida começou a dar mostras de que poderia se transformar em um jardim de esperança. O senhorio, agora mais aberto à ideia de encontrar uma solução que beneficiasse ambos, começou a refletir sobre suas ações e como elas afetavam os outros. Enquanto isso, Maria e João estavam em um ponto de inflexão. Eles sabiam que poderiam ter feito algo diferente, algo que os levasse a um encontro de dois mundos, o mundo de Maria, cheio de esperança e luta, e o mundo do senhorio, marcado pela dor e pelo arrependimento. E foi exatamente nesse momento que o senhorio decidiu que era hora de mudar o curso dos eventos. O senhorio, depois de muita reflexão, finalmente decidiu que era hora de mudar o curso dos eventos. Ele percebeu que, ao invés de continuar seu caminho de sofrimento e solidão, precisava encontrar uma maneira de superar as sombras do passado.
Foi assim que ele resolveu dar um passo à frente e se encontrar com Maria pessoalmente. O encontro foi marcado para uma tarde fresca e agradável, e havia uma antecipação nervosa em ambos os lados. Para Maria, era uma chance de entender melhor o senhorio e, talvez, encontrar uma solução para seu impasse com a casa. Para ele, era a primeira tentativa de consertar erros do passado e encontrar a paz que tanto buscava. Quando se encontraram, o clima era sensível, mas havia uma intenção genuína de ambos os lados de fazer as coisas diferentemente daquela vez. O senhorio, com uma sinceridade que havia muito não demonstrava, começou a explicar seu lado da história. Falou sobre a perda da esposa e de como isso o havia despedaçado. Falou sobre a promessa que não conseguiu cumprir e como isso o havia pesado na consciência. Maria, ao ouvir sua história, sentiu um nó na garganta. Viu, naquele homem ferido, um semelhante, alguém que estava lutando para encontrar seu lugar no mundo outra vez. Ela percebeu que, apesar das diferenças, ambos estavam na mesma jornada, tentando superar perdas e encontrar um novo propósito. Enquanto conversavam, o senhorio revelou algo que Maria não esperava, dele sempre havia desejado redimir-se por suas falhas passadas. A casa, que antes parecia um simples imóvel, agora era vista como uma chance de fazer as coisas certas. Ele queria encontrar uma maneira de honrar sua promessa e, ao mesmo tempo, ajudar Maria a manter sua casa, um elo com o passado que ambos compartilhavam. A conversa foi um momento de verdade, onde ambos os lados começaram a ver possibilidades que antes pareciam impossíveis. Maria percebeu que, talvez, a solução para seu problema não estava em lutar, mas em trabalhar juntos para encontrar um caminho que beneficiasse ambos. E foi assim que eles começaram a montar um plano que poderia mudar tudo. Quando João e Maria continuaram a desvendar a história do senhorio, algo começou a mudar. A forma como ele havia lidado com as perdas, cercando-se de propriedades e mantendo sua dor trancada, começou a se revelar. Eles perceberam que, apesar de sua fachada dura, ele era, na verdade, um homem fragmentado, alguém que havia perdido o caminho após uma série de tragédias. Enquanto Maria lutava para manter sua casa e o senhorio insistia em despejá-la, um fio invisível começou a unir suas histórias. Maria, ao compreender melhor a dor que ele carregava, começou a ver o senhorio sob uma luz diferente. Em vez de um inimigo, ele parecia mais um viajante perdido na vida, ainda tentando encontrar seu rumo após uma longa noite. O impacto dessa compreensão foi poderoso. Maria decidiu que, em vez de lutar contra o senhorio, queria ajudá-lo a encontrar a paz que ele tanto buscava. Ela sentia que, ao invés de se opor a ele, poderia oferecer uma mão amiga. A ideia era arriscada, mas havia algo nas palavras de João que a fez acreditar que estava no caminho certo. Enquanto isso, o senhorio, que até então parecia inabalável, começou a sentir o peso da empatia e do interesse que Maria estava manifestando. Por mais que tentasse manter a distância, algo em sua alma começou a clamar por conexão. Ele percebeu que Maria não era apenas uma inquilina problemática, ela era alguém que estava genuinamente interessada em entender sua dor. A mudança no coração do senhorio foi sutil, mas significativa. Em vez de ser motivado apenas pelo desejo de resgatar a propriedade, ele começou a se perguntar se havia uma maneira de honrar sua promessa sem magoar Maria. Talvez houvesse uma forma de conciliar o passado e o presente, de encontrar um caminho que trouxesse paz tanto para ele quanto para ela. A semente da compaixão que Maria plantou começou a germinar, e logo aquela terra árida começou a dar mostras de que poderia se transformar em um jardim de esperança. O senhorio, agora mais aberto à ideia de encontrar uma solução que beneficiasse ambos, começou a refletir sobre suas ações e como elas afetavam os outros. Enquanto isso, Maria e João estavam em um ponto de inflexão. Eles sabiam que poderiam ter feito algo diferente, algo que os levasse a um encontro de dois mundos, o mundo de Maria, cheio de esperança e luta, e o mundo do senhorio, marcado pela dor e pelo arrependimento. E foi exatamente nesse momento que o senhorio decidiu que era hora de mudar o curso dos eventos. O senhorio, depois de muita reflexão, finalmente decidiu que era hora de mudar o curso dos eventos. Ele percebeu que, ao invés de continuar seu caminho de sofrimento e solidão, precisava encontrar uma maneira de superar as sombras do passado. Foi assim que ele resolveu dar um passo à frente e se encontrar com Maria pessoalmente.
O encontro foi marcado para uma tarde fresca e agradável, e havia uma antecipação nervosa em ambos os lados. Para Maria, era uma chance de entender melhor o senhorio e, talvez, encontrar uma solução para seu impasse com a casa. Para ele, era a primeira tentativa de consertar erros do passado e encontrar a paz que tanto buscava. Quando se encontraram, o clima era sensível, mas havia uma intenção genuína de ambos os lados de fazer as coisas diferentemente daquela vez. O senhorio, com uma sinceridade que havia muito não demonstrava, começou a explicar seu lado da história. Falou sobre a perda da esposa e de como isso o havia despedaçado. Falou sobre a promessa que não conseguiu cumprir e como isso o havia pesado na consciência. Maria, ao ouvir sua história, sentiu um nó na garganta. Viu, naquele homem ferido, um semelhante, alguém que estava lutando para encontrar seu lugar no mundo outra vez. Ela percebeu que, apesar das diferenças, ambos estavam na mesma jornada, tentando superar perdas e encontrar um novo propósito. Enquanto conversavam, o senhorio revelou algo que Maria não esperava, dele sempre havia desejado redimir-se por suas falhas passadas. A casa, que antes parecia um simples imóvel, agora era vista como uma chance de fazer as coisas certas. Ele queria encontrar uma maneira de honrar sua promessa e, ao mesmo tempo, ajudar Maria a manter sua casa, um elo com o passado que ambos compartilhavam. A conversa foi um momento de verdade, onde ambos os lados começaram a ver possibilidades que antes pareciam impossíveis. Maria percebeu que, talvez, a solução para seu problema não estava em lutar, mas em trabalhar juntos para encontrar um caminho que beneficiasse ambos. E foi assim que eles começaram a montar um plano que poderia mudar tudo. O encontro entre Maria e o senhorio havia sido um ponto de inflexão. Depois de revelar suas histórias e compartilhar suas dores, ambos perceberam que havia uma oportunidade de criar um novo capítulo em suas vidas. Foi nesse contexto que o senhorio fez uma proposta que desafiava todas as expectativas. Ele queria que Maria ficasse na casa, mas sob uma condição. A casa sempre foi mais do que apenas uma propriedade para mim, ele começou, com uma voz que ainda carregava um pouco da tristeza do passado. Ela é um lembrete do que eu prometi e não consegui cumprir. Mas agora, talvez possamos encontrar uma maneira de rectificar o passado. Ele explicou que queria que Maria tomasse conta da casa não apenas como inquilina, mas como guardiã de uma história que precisava ser preservada. A proposta era polêmica, mas havia algo de cativante nela. O senhorio ofereceu a Maria a chance de continuar na casa, mas com um compromisso, dela precisaria restaurar e manter a propriedade de acordo com a intenção original do seu avô. Aquela casa era um santuário, e ele queria que Maria honrasse como ela merecia ser honrada. Maria estava dividida. Por um lado, a ideia de cuidar da casa como uma guardiã a atraía. Era uma chance de preservar memórias e criar um novo capítulo em sua vida. Mas, por outro, parecia uma missão impossível. A restauração seria um desafio financeiro e emocional, exigindo dela dedicação total. Enquanto ponderava sobre a proposta, Maria percebeu que havia algo mágico nela. Talvez, ao cuidar da casa, ela pudesse também curar as feridas do passado e encontrar um novo propósito. O senhorio, por sua vez, via naquela proposta uma chance de redimir-se, de honrar sua promessa e, finalmente, encontrar paz. A decisão de Maria não seria fácil. Ela sabia que precisava tomar um tempo para pensar e sopesar os prós e os contras. Mas havia algo no olhar do senhorio, algo que parecia implorar por uma chance, que a fez considerar seriamente a proposta. E foi assim que ela começou a pensar em um futuro onde a casa não seria apenas um lugar para morar, mas um lar cheio de significado e propósito. Maria passou várias noites em clarão, pensando sobre a proposta do senhorio. Era como se estivesse diante de duas estradas, uma levava à continuidade, mas cheia de incertezas, a outra era um caminho não trilhado, cheio de desafios, mas também de promessas. Ela sabia que a decisão que tomaria não afetaria apenas sua vida, mas também a do senhorio e, talvez, o destino de ambos. A ideia de restaurar a casa e torná-la um santuário novamente era cativante, mas o medo de falhar ou não estar à altura do desafio também era intenso. Maria sempre fora uma pessoa prática, e a proposta do senhorio parecia sonhar acordado.
No entanto, havia algo nela que a tocava profundamente, algo que fazia com que seu coração dissesse sim, mesmo quando sua mente ainda duvidava. João, que a acompanhava em cada passo dessa jornada, percebeu a luta interna de Maria. Ele a encorajou a refletir sobre seus valores e o que realmente importava para ela. Às vezes, as melhores decisões são as que nos desafiam mais, ele disse com um sorriso suave. Mas é importante não se deixar levar apenas pela emoção, é preciso também pensar no futuro e nos efeitos práticos da escolha que você vai fazer. Maria refletiu sobre as palavras de João e começou a se conectar mais profundamente com seus próprios desejos e medos. Ela percebeu que, ao longo do tempo, havia se distanciado do que realmente queria e estava apenas tentando sobreviver. Agora, com a proposta do senhorio na mesa, tinha a chance de reencontrar-se e redefinir o que era importante. Enquanto isso, o senhorio também enfrentava sua própria batalha interna. Ele havia se aberto para Maria de uma maneira que nunca pensou ser possível, e agora estava pendurado em um fio. Se Maria aceitasse a proposta, ele teria a chance de redimir-se e honrar sua promessa. Mas, se ela recusasse, ele sabia que teria de voltar à sua vida isolada, cercado apenas por memórias e arrependimentos. O futuro tanto de Maria quanto do senhorio estava suspenso em balanço. Eles estavam no limiar de uma transformação, uma que poderia trazer renovação ou despedida. A escolha de Maria não apenas decidiria o destino da casa, mas também o curso das suas vidas. E foi assim que ela finalmente se preparou para tomar uma decisão que mudaria tudo. Maria, depois de muita reflexão e introspecção profunda, finalmente tomou sua decisão. Ela decidiu aceitar a proposta do senhorio, não apenas por causa da casa, mas por causa do propósito que isso lhe dava. Era uma chance de restaurar não apenas a casa, mas também de refundar sua própria vida em meio às cinzas do passado. O senhorio, ao saber da decisão de Maria, sentiu uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, um peso sair dos ombros. Ele percebeu que, pela primeira vez em anos, estava no caminho da redenção. A ideia de que sua casa, agora guardiã de memórias dolorosas e felizes, poderia continuar a ser um santuário, mas agora cheio de esperança e renovação, era um alento. Maria e o senhorio começaram a trabalhar juntos, unindo esforços para restaurar a casa e, ao mesmo tempo, construir uma ponte para suas próprias redenções. A casa, que antes era um lembrete de perdas, agora se transformava em um símbolo de superação. Cada tijolo que era reparado, cada parede que era pintada, era um passo em direção à cura e à reconciliação. Com o tempo, Maria e o senhorio se tornaram parceiros em uma jornada que ia além das fronteiras de uma simples relação de senhorio e inquilino. Eles se uniram em uma dança de reconstrução, onde cada passo era uma celebração de superar os desafios e de repetir a promessa de que, independentemente do que viesse pela frente, ambos estariam juntos. E assim, aqueles que outrora eram estranhos se tornaram aliados em uma luta pela esperança. A casa, agora restaurada, simbolizava não apenas uma conquista material, mas um renascimento espiritual. Maria e o senhorio haviam encontrado, cada um à sua maneira, um novo propósito e um sentimento de pertencimento que transcendia a propriedade física. No fim, a história de Maria e do senhorio se tornou um testemunho do poder da compaixão e do perdão. Mostrou que, mesmo nas mais escuras noites, há sempre uma luz no horizonte, aguardando para ser descoberta. E, quando finalmente foi encontrada, essa luz não apenas os guiou para fora da escuridão, mas iluminou um caminho de superação que continuaria a brilhar por muitos anos adiante. E assim, a história de Maria e do senhorio chega ao fim, mas com um novo começo ao mesmo tempo. Uma lição aprendida que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a possibilidade de mudar o curso dos eventos e encontrar uma saída para o bem. E foi isso que aconteceu, não apenas para Maria e o senhorio, mas para todos que viram em suas histórias um reflexo de si mesmos e da busca constante por esperança e redenção.